Olá, meus amigos, muito boa noite. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui nos canais do CERJ, o nosso Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, nesta noite em que refletiremos sobre uma obra que é muito querida ao meu coração e eu tenho certeza que é muito querida ao coração de todos os espíritas que já puderam conhecê-la, estudando, seja lendo o livro, em grupos de estudos, seja acompanhando a radionovela, que também existe, está à disposição e é belíssima, que é Memórias de um Suicida. É uma obra que precisa ser estudada várias vezes. A gente faz a leitura, lê novamente, e cada vez que nós lemos, que nós buscamos, nós descobrimos informações importantes. É uma obra muito rica. Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece? Queremos então convidar a todos para que possamos, os nossos pensamentos em Deus, agradecê-lo pela oportunidade da vida, agradecer por esta reencarnação, pelas experiências de aprendizado que a vida nos oferece. Gratidão, Senhor, por tudo que nos dá, pelo corpo físico, pela nossa inteligência, pela nossa família, pelo trabalho. Especialmente, Senhor, obrigado pela doutrina espírita, que vem para levantar o véu sobre os ensinamentos de Jesus, nos fazendo compreender a justiça divina. Portanto, compreendendo o porquê da vida. Pedimos a sua permissão, o amparo e a presença para iniciarmos o estudo dessa noite. Que assim seja. Bom, boa noite aqui ao Celso, que já chegou, a Tereza, a Eunice. Gente, uma alegria, viu? Estarmos juntos aqui. E nós começamos, então, esse mês de setembro com essa campanha do Setembro Amarelo. Então, com certeza, né, nós já começamos a receber as mensagens, as postagens, tudo que se refere a esse mês que nós dedicamos à prevenção ao suicídio. Isso é muito importante, porque quando nós vamos pesquisar sobre o tema, nós descobrimos na literatura que existe a respeito de que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. É incrível isso, não é? Como é que pode, a cada 40 segundos, uma pessoa tirar a própria vida? Esses são dados de 2012, que podem até ter aumentado. Nós sabemos que, em função dessa crise mundial que nós vivemos com a pandemia, quantas pessoas pensaram ou pensam em desistir da vida, diante do sofrimento, das dificuldades. Ainda mais porque nós sabemos que uma das principais causas é o adoecimento mental. Mais de 90% das pessoas que cometem o suicídio ou que tentam, elas estão acometidas por algum tipo de transtorno mental. Seja uma depressão, uma síndrome do pânico, um transtorno bipolar ou outras enfermidades da mente, que podem levar a pessoa a não encontrar saída e a não conseguir conviver com aquela dor intensa que ela sente. Então, na verdade, não é querer morrer, é querer fugir da dor. E existem formas de nós ajudarmos, de nós darmos o suporte para essa pessoa, encaminhando para os tratamentos adequados, com os médicos psiquiatras, com o acompanhamento do psicólogo, com o tratamento espiritual na casa espírita. Se a pessoa não for espírita, que ela busque o amparo na religião dela. E nós, como amigos, estando ali dando suporte, ouvindo a pessoa, compreendendo e acolhendo a dor dessa pessoa. Isso é muito importante. Mas falando de Memórias de um Suicida, eu me recordo que eu me tornei espírita na década de 90, em 1990 especificamente, porque não encontrava as respostas, né, na minha antiga religião, fiquei um tempo ali buscando, até que o espiritismo chegou na minha vida, graças a Deus, porque ele realmente foi um divisor na minha vida. E quando nós começamos, então, estudando, lendo as obras, aquela ansiedade por conhecer, por aprender mais, alguém me disse: Memórias de um Suicida é um livro muito pesado. Não leia agora, deixe isso para depois. E eu fiquei muitos anos sem lembrar de Memórias de um Suicida. Eu tinha até um certo receio de ler o livro. Até que, numa determinada ocasião, a convite de um amigo para fazer um trabalho sobre o livro, eu me dediquei a estudá-lo. E eu descobri um dos livros mais consoladores que existem hoje disponíveis da literatura espírita. Porque é uma obra que nos mostra, sim, as consequências do suicídio,
que começa com o desapontamento daquele que imaginava que, tirando a vida do corpo, encontraria o nada, que seria o fim de tudo. E se descobre continuando a viver. Se percebe vivo, continua com aqueles problemas acrescidos de outras perturbações causadas por aquele ato impensado. Então, a primeira parte do livro, sim, ela impressiona, porque mostra a perturbação natural em que o espírito passa quando ele opta por essa saída. Mas depois desse primeiro momento, daqueles primeiros capítulos em que nós vemos, né, esta dura realidade em que o suicida se coloca voluntariamente, nós observamos a misericórdia divina. O quanto Deus é um Pai de amor e bondade. O quanto aquilo que Jesus nos falou como sendo bom pastor, que não quer que nenhuma das ovelhas do rebanho se percam, nós vemos essa realidade em Memórias de um Suicida. Porque ninguém está abandonado. Não existem penas eternas. Não existe sofrimento que dure para sempre. Então, o acolhimento que esses espíritos recebem é algo lindo. A oportunidade do aprendizado, do refazimento e do planejamento de uma nova reencarnação para resgatar os débitos do passado. Mas antes de nós começarmos a falar mais sobre o livro, eu quero comentar com vocês uma dessas postagens e mensagens que chegaram para mim hoje, justamente a respeito de Memórias de um Suicida. E é um fato que muitos de nós conhecemos, mas outros não. Então, conta-se que Memórias de um Suicida foi escrito em 1926. Foi quando Ivone começou, né, a receber as mensagens daquele espírito que já estava ali com ela, que ela o chamou de Camilo Cândido Botelho, mas que na verdade é o espírito Camilo Castelo Branco, um escritor português muito renomado, que cometeu suicídio. Então ela recebeu esse livro em 1926 e na década de 40, Ivone Pereira levou os manuscritos para a FEB, a Federação Espírita Brasileira, naquela época com a sede ainda no Rio de Janeiro. Continua hoje, né, com a sede histórica no Rio de Janeiro, mas a sede oficial hoje é em Brasília. Na ocasião, foi-lhe dito: aqui só entra livro de Chico Xavier. Na verdade, disseram a ela: olha, a gente aqui publica livros de Chico Xavier, porque Chico Xavier já tinha conquistado, já tinha conseguido um respeito, né? Já se conhecia muito das obras, Nosso Lar e outros. E ela então, aquela jovem, né? Simples, ela, moça muito simples e humilde, achou aquilo muito grave e voltou para sua casa. Diante da sua pobreza, pensou que não tinha nenhum de guardar aquele volume de páginas. Pegou um fósforo e se preparou para queimá-las. Foi quando uma mão azul se materializou sobre a sua e disse aos seus ouvidos: espera, guarda-os, eles serão usados posteriormente. Em 1954, ela retornou à FEB. Gente, percebam, ó, 40, depois em 54, 14 anos depois. Ela retornou à FEB e Vantuil de Freitas, então presidente da casa, disse-lhe que os manuscritos precisavam ser datilografados, o que ela, naquele instante, não tinha condições de realizar, por não possuir a máquina de escrever. Em seguida, porém, ganhou o equipamento de seu sobrinho, de forma que pôde apresentar a obra novamente para a FEB, que a publicou em 1955, quase 30 anos após ter sido escrita. Nós sabemos também que essa obra ela teve revisão doutrinária de Leon Denis. Então, nós entendemos que tudo isso foi um processo, né? Foi um tempo que era necessário para o amadurecimento, talvez, de nós espíritas para recebermos esta obra, que hoje é considerada como sendo uma das mais importantes da literatura espírita. Nós temos notícias também de que quando Chico Xavier apresentou a primeira vez o livro Nosso Lar, ele foi taxado como um maluco, né? Pessoa que tinha muita imaginação. Então, nós ficamos imaginando, todas essas informações que a obra Memórias de um Suicida nos traz, talvez, se fossem publicadas logo quando foi recebida, ela não teria tido a mesma aceitação que no momento em que aconteceu. Então, tudo acontece da forma como tem que ser, não é? Houve a revisão por parte de Leon Denis e hoje nós temos essa obra que é um verdadeiro primor.
Bom, então, eu quero compartilhar com vocês aqui alguns trechos desta obra, alguns pontos de destaque, mas o que a gente quer, na verdade, é que vocês se sintam motivados a buscarem o livro para o estudo. Isso, gente, é o mais importante, fundamental. Como eu disse para vocês, Camilo e seus amigos, amigos que ele fez no Vale, nesta região para onde ele foi, o Vale dos Suicidas. Camilo se encontra nessa região e, de tempos em tempos, ele observava uma caravana de espíritos que vinham, chamavam com uma lista alguns nomes, e essas pessoas que eram chamadas eram colocadas no interior de um carro e levadas embora. Não é um carro, né? Ele fala um veículo. E ele ficava naquela ansiedade, quando é que o nome dele seria chamado? Será que ele seria chamado? Até que chega o dia em que ele é chamado. Então, ele vai, e juntamente com ele, alguns espíritos que estavam com ele ali naquela região, e que eles já tinham algum contato. Eles então são encaminhados para a colônia espiritual Maria de Nazaré. Ali eles são internados no hospital, que, né, é o ponto de chegada de muitos quando chegam, vão para o hospital, para tratamento, para recuperação, restabelecimento das forças, porque ele se sentia sujo, ele se sentia com o sangue descendo, né, em função do ferimento que nunca parava de sangrar, o tempo inteiro aquilo. Então, quando ele relata que quando ele é colocado no veículo, tudo muito limpo, tudo muito cuidado, ele se sente constrangido, porque ele ia sujar aquele ambiente. Então, ele é levado ao hospital, ali, né, ele é limpo, ele passa por esse processo de limpeza, coloca uma roupa limpinha, ele é colocado sobre um leito limpo, agradável, aconchegante, e ele começa o tratamento. Junto a ele, esses outros espíritos que também vão para o mesmo hospital, e ali eles começam essa convivência. E cada um vai contar a sua história. O que aconteceu, o que motivou aquele gesto, aquele ato deslocado, todos suicidas, né? E eles acabam criando uma afinidade, uma amizade ali. Até que chega um momento em que eles, depois de um tempo, conseguem se recuperar e recebem alta do hospital. E quando eles recebem alta do hospital, eles são chamados até o gabinete do ministro, daquele que está cuidando, né, especificamente da recuperação deles, que é o dirigente daquele lugar. Ele é chamado e eles são chamados. Então, eles são informados de que receberam alta do hospital e que a partir daquele momento eles seriam conduzidos para um outro local, que era conhecido como Pavilhão das Rosas ou Pavilhão Indiano, e que ali eles teriam um tempinho para decidirem o que fariam na sequência. Se gostariam de já planejar imediatamente uma nova reencarnação, ou, caso preferissem, poderiam permanecer por mais um tempo na colônia e prosseguir, inclusive, para colônias de estudo, verdadeiras universidades no mundo espiritual, se preparando melhor para, então, posteriormente, buscarem uma nova reencarnação. E assim eles são levados para este pavilhão indiano, ou Mansão das Rosas. Depois, aqueles amigos que os acompanham, especialmente o Roberto de Canaleiras, né, e seu pai, Dr. Ramiro Guzmán, existem espíritos que estão ali, né, Joel, que sempre cuidou deles no hospital, eles são convidados, então, para fazerem um tour pela colônia, para conhecerem como é que funciona aquela colônia espiritual, que eles são informados, é regida, é coordenada por Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que tem um amor especial, um carinho especial e um cuidado especial com os suicidas. Quando então eles começam a visitar a colônia espiritual. E nessa... Peraí, gente, vou só desligar aqui um WhatsApp que fica fazendo um barulhinho. Pronto. E quando eles começam então essa visita, eles começam por um local chamado Torre de Vigia. A Torre de Vigia fazia parte do sistema de segurança da colônia, tá? E ela tinha como objetivo proteger a colônia de assaltos de espíritos que pudessem querer entrar para causar perturbação. Mas antes de nós chegarmos lá na torre, é interessante um diálogo que se estabelece entre eles. Eles estão ali, né, seguindo naquele veículo.
A colônia ela é muito grande, então eles percorrem longas distâncias e eles vão observando a paisagem. E nesse momento, eles se lembram de um amigo. Um dos amigos que havia sido socorrido com eles, que é Jerônimo. Jerônimo, ele ficou muito perturbado com a desencarnação e o fato de não ter morrido. Então, quando ele vai para o hospital, começa o tratamento, ele insiste o tempo inteiro que ele quer voltar à Terra, que ele precisa saber como está a esposa, como estão os filhos. Aí ele percebe a extensão do ato que ele fez e ele se preocupa enormemente com os familiares que ele deixou. E os mentores, né, os espíritos que são os responsáveis ali, o orientam de que ainda não é o momento, que ele ainda não estava preparado para voltar à Terra, que ele precisava primeiro se fortalecer, porque senão ele poderia, inclusive, prejudicar os entes queridos. Ele não estava preparado. Mas Jerônimo, teimoso, ele resolve um dia e ele descumpre a regra e vai. E realmente, quando ele encontra o resultado do que aconteceu, né, após a morte dele, ele fica completamente desnorteado e desesperado, porque a família está totalmente desestruturada. Ele encontra a mulher com a filha mais jovem, a pequenininha, que ele chamava de Margaridinha, que era assim o tesouro da vida dele. Elas estão vivendo no cais do porto e a esposa obrigando a filha a se prostituir. Ele encontra o filho preso. E ele encontra a filha mais velha casada, vivendo numa situação de muita privação e dificuldade. E aquilo faz com que ele fique completamente em estado de desequilíbrio, desesperado. E ele chora e pede socorro. E vêm os benfeitores da colônia e o levam de volta. Mas o levam de volta não mais para o hospital. E os amigos não tiveram mais notícias dele. Então, nesse momento, eles se recordam e pensam, né? Mário, que está junto ali, Mário, conversando com Camilo, ele diz, onde estará Jerônimo? E aí, os benfeitores explicam que, na verdade, Jerônimo, ele está na colônia, sim, mas num outro departamento, num departamento chamado isolamento. E aí eles estranham, porque o isolamento é como se fosse uma prisão, ali o espírito ele fica restrito, né? E ele estranha, ele fala assim, mas quer dizer que então existem prisões até depois da morte? E aí os benfeitores explicam que a morte, na verdade, não nos modifica. Nós perdemos o corpo físico, mas nós somos ainda quem somos. E que Jerônimo, ele estava confinado para o próprio bem dele. Porque vejam só, quando ele teve a oportunidade, talvez, de fazer o que era correto, ele não aceitou. E por conta própria, ele resolveu voltar para ver a família no momento que ainda não estava preparado. Então, para o próprio bem dele, ele ficou cerceado da liberdade. E então eles, né, estranham isso, mas depois compreendem. Então, quando eles chegam na torre de vigia, a informação que nós temos é assim. A torre defendia um posto avançado de vigilância contra investidas nocivas de múltiplos gêneros, visto que até as emanações mentais inferiores provindas do exterior eram ali combatidas como das piores invasões a se temerem. Gente, olha que coisa interessante. Então, todas aquelas muralhas que protegiam a cidade espiritual, aquela colônia, a torre, o trabalho desses trabalhadores tinham como objetivo não somente defender da entrada de espíritos que não deveriam entrar ali, que poderiam causar perturbações, mas também proteger contra os pensamentos nocivos. Porque os espíritos ali internados naquela colônia, eles precisavam deste ambiente harmonioso para auxiliar na sua recuperação. E aí, continuando, era uma dependência do Departamento de Vigilância, situada em zona perigosa do astral inferior, rodeada de elementos nocivos e perturbadores, sendo dever seu a estes combater, desviar, impedindo o assédio de espíritos assaltantes. Encaminhar para outras paragens infelizes, perseguidos por obsessores, que a todo custo na colônia se desejassem abrigar, o que não seria possível, porquanto tratava-se de local especializado para alojamento de suicidas.
Então, mesmo que chegasse às portas da colônia um espírito em busca de socorro, fugindo muitas vezes de obsessores, esse espírito ele não poderia ser ali abrigado. Ali era uma colônia especializada em suicidas. Isso não quer dizer que esse espírito estava abandonado. Claro que não. Ele poderia ser socorrido e encaminhado para as colônias espirituais adequadas para aqueles casos. Mas então era importante que se fizesse esse trabalho. E na sequência, nós encontramos assim, Padre Anselmo, que era o dirigente da torre, que os recebeu de forma muito carinhosa, ele conta, né, que a torre, ela acumula afazeres, que falta trabalhadores especializados. E aí eu achei engraçado quando eu li isso, porque quando a gente pensa assim, né, que a pessoa, os trabalhadores acumulam afazeres, que faltam trabalhadores. Aí eu fiquei pensando, nossa, isso acontece então não é só com os encarnados, né? Porque nós espíritas também, nas nossas casas espíritas, estamos sempre comentando e reclamando o quanto nós temos a fazer e o quanto, né, seria importante mais trabalhadores, mais pessoas para ajudar. Então, lá na colônia Maria de Nazaré, também na torre, eles tinham esse problema. Então, eles começam uma visita nesse local e eles começam pelo andar superior, o último andar. E aí ele descreve assim: era um salão circular com vários gabinetes de portas envidraçadas à prova de ruídos. No primeiro gabinete existiam aparelhos que pareciam ser telescópios possantes, espécie de raio-x, capazes de perquirir os abismos do espaço infinito, assim como do mundo invisível e da Terra. Imaginem que Ivone do Amaral Pereira recebeu isso aqui na década de 20 do século passado. Nós não tínhamos ainda essas modernidades desses aparelhos que nós vamos ver relatados aqui. Isso comprova para nós que quando chega no mundo material, a invenção do mundo material, ela já foi amplamente utilizada no mundo espiritual. Por isso que o nosso mundo é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. No segundo gabinete, telas luminosas, colossais, a retratarem-se acontecimentos e cenas ocorridos a imensuráveis distâncias, tornando-os presentes aos técnicos e observadores para tanto credenciados, a fim de serem devidamente estudados e examinados. Pensem bem, década de 20 do século passado. Se nós disséssemos que haveriam telas gigantescas, imaginemos hoje as nossas telas de plasma, de outras tecnologias ainda mais modernas. Naquela época em que as TVs eram muito restritas, praticamente não existiam, e quando existiam eram aparelhos de tubo com imagens em preto e branco. Se você falasse isso, né, que essas telas retratavam acontecimentos e cenas ocorridos a imensuráveis distâncias, em tempo real, aquilo era uma loucura. Quando esse livro foi publicado, isso já ainda era uma loucura. Hoje, para nós é corriqueiro, porque hoje a internet faz com que a gente saiba de tudo o que acontece no mundo ao vivo, em tempo real. Mas imaginemos isso há 100 anos. Então, realmente era algo assim muito à frente do que se tinha conhecimento da época. O terceiro gabinete, maior de todos, local reservado à maquinaria magnética que permitiria o uso e a ação de todos os magníficos aparelhamentos existentes na colônia. Então percebam que é toda uma estrutura, uma organização, observado por técnicos credenciados, trabalhadores especializados naquele tipo de assistência. Eles ficam muito impressionados com aquilo tudo e começam a fazer perguntas. E aí eles perguntam, mas qual é a condição para que o espírito seja socorrido? E aí Padre Anselmo, responde. Camilo faz a seguinte pergunta: como chegam os diretores desta magna instituição a saber que os espíritos infelicitados pelo suicídio são aprisionados por falanges hostis, encontrando-se desaparecidos? Por quê? Nem todos os espíritos estão localizados no Vale dos Suicidas. Alguns são levados por falanges que realmente os aprisionam em outros locais. E aí Camilo pergunta, como que isso acontece? Como é que vocês aqui ficam sabendo? E aí ele diz que
São várias as formas. Com o trabalho feito por esses técnicos, que observam, né, esses equipamentos como se fosse esse telescópio gigante, que sonda as profundezas do abismo de todas as regiões do mundo espiritual. Então, esses técnicos, eles vão identificando, encontrando essas pessoas. Uma outra forma seriam por antigos opressores, espíritos que já foram vinculados a essas falanges do mal, mas que se arrependeram, foram socorridos na colônia e hoje são trabalhadores da colônia Maria de Nazaré. Como conhecem esses ambientes, eles ajudam também na localização. Outra forma, ordem do mais alto. Então ele fala que muitas vezes a ordem vem da própria Maria de Nazaré, que atende ao apelo de um coração materno, que atende a um pedido em benefício de um irmão. E essa ordem vem da própria Maria de Nazaré. Imagine isso, né? Então, eles continuam ali, né, conhecendo a torre, e eles ficam sabendo que a torre, ela também abriga obsessores terríveis, espíritos muito inteligentes, mas que usam essa inteligência para o mal, causando processos obsessivos ferrenhos nas pessoas. E aí eles vão visitar e conhecer um dos casos, que é o Agenor Penhalva. O diretor desse departamento de vigilância, que é o Olivier de Guzmán, ele está, então, naquele momento, conversando com esse espírito. E os visitantes assistem a esse diálogo numa sala, como se fosse uma espécie de sala de cinema, em que ali são projetadas as imagens do que está acontecendo numa sala. E eles ficam muito encantados e espantados, porque eles imaginavam que o ambiente seria como se fosse uma prisão do mundo, aquele ambiente terrível. Mas lá o que eles viam parecia uma escola, tudo muito organizado, muito limpo. Então, eles observam o diálogo entre o Guzmán, né, o Olivier de Guzmán, com esse espírito Agenor Penhalva, e percebem o quanto ele é terrível. Ele tenta enganar, se fazendo passar por bom, mas na conversa com o Guzmán, ele acaba se revelando. Então, é um caso que os deixa muito impressionados. Depois, no dia seguinte, eles vão visitar um outro local da colônia, que é o manicômio. E no manicômio, que é um espaço dirigido por um antigo psiquista da Índia, chamado Irmão João, eles encontram ali, ele diz assim, o manicômio recolhia as individualidades, cujo estado mental excessivamente deprimido, pelas repercussões originadas do efeito do suicídio, lhes impossibilitasse a faculdade de raciocinar normalmente. Então, são aqueles espíritos que estão no estado de perturbação tal que eles não conseguem lidar sozinhos com nada. Como se fossem aqueles doentes mentais que dependem dos outros para tudo. E aí, o irmão João diz que os espíritos que estavam ali, eles eram considerados inofensivos. Mas, se ficassem junto a algum encarnado influenciável, poderia causar sérias perturbações a esse encarnado. Poderia fazer-lhe extremamente mal. E muitas vezes, inclusive, induzi-lo ao suicídio. Tamanha era a vibração negativa, né, pesada que esses espíritos emanavam. Ele fala que junto a uma criança desprotegida poderia lhe causar um mal súbito e talvez até levá-la à desencarnação. E qual é o destino desses espíritos? As reencarnações. São espíritos que somente com as terapias no plano espiritual, elas não são suficientes para tirá-los deste estado de perturbação tão enorme em que eles se colocaram. Então, as reencarnações são as formas, né, habitando um novo corpo de carne, é a forma para que eles possam voltar a ter o discernimento espiritual novamente. Bom, eles então terminam essa visita ao manicômio. No dia seguinte, eles vão visitar o isolamento. E aí eles ficam muito felizes porque no isolamento é exatamente o local onde está o Jerônimo, aquele amigo rebelde que eles não tinham mais contato. E chegando lá, eles reencontram Jerônimo. Jerônimo fica muito feliz, né, de ver os amigos ali, e ele está muito arrependido daquilo que fez, mas se colocando de forma submissa aos que os benfeitores o estão orientando a fazer. E aí ele conta que ele conseguiu socorro para os filhos,
para Margaridinha, a menina que estava se prostituindo, ela é retirada daquela situação. Ao filho que estava na prisão, ele também é encaminhado, ele conta, né, tudo que aconteceu, e vale a pena a gente ler, porque é lindo observar como a espiritualidade age para nos ajudar. Como eles agiram para ajudar a menina Margarida, como eles agiram para ajudar também o filho de Jerônimo. É muito interessante. Então, eles ficam muito felizes. E Jerônimo diz que ele está, neste momento, aguardando a reencarnação, que já estava sendo preparada. Depois, no dia seguinte, eles vão conhecer o departamento de reencarnação. Esse departamento é fantástico, é fascinante o relato que eles fazem. Um trechinho. Compunha-se o importante núcleo de serviços das seguintes seções, todas exercendo funções destacadas conquanto interdependentes. Então, as seções lá deste núcleo, né? Departamento de reencarnação. Recolhimento, análise. E análise, ele diz que é um gabinete secreto, que é inacessível aos visitantes, apenas os trabalhadores entram. Programação das recapitulações. Percebam, recapitulações, reencarnação. Pesquisas, planejamento dos envoltórios físico-terrenos, laboratório de restringimento, que também é um gabinete secreto acessível apenas aos trabalhadores e inacessível aos visitantes. E aí ele começa a falar um pouco sobre cada um desses setores ali naquele departamento, né, da reencarnação. Eles visitam então o setor de recolhimento, que é o primeiro, é onde o espírito chega quando ele vai começar o processo para uma nova reencarnação. E esse setor, ele era dirigido por uma mulher, irmã Celestina, e havia muitas mulheres na equipe ali naquele departamento. Então ela começa a falar, explicar para eles como é que é feito, como que esses espíritos são recebidos ali, como é que é feita a escolha dos pais para cada um daqueles indivíduos. E é interessante porque nós vamos compreender que não necessariamente nós vamos reencarnar numa família de espíritos já conhecidos, já que tenhamos tido contato anterior em outras reencarnações. Muitas vezes somos colocados em outras famílias que atendam às necessidades daquilo que nós precisamos. E aqui conta-se um diálogo que é entabulado entre a equipe espiritual e um jovem casal de portugueses, recém-casados, que estavam planejando ter um filho, e de uma mulher, uma mãe solteira nordestina também jovem, que também estava para ter um filho. E eles são convencidos a receberem espíritos lá do manicômio, aqueles espíritos que precisavam de uma reencarnação como última oportunidade. O trabalho deles para convencer a esse casal para receber um filho assim e aquela mulher também. Então, é um diálogo muito rico, em que, a princípio, os pais recusam, eles não querem um filho doente, eles querem um filho saudável. Mas aí é mostrado para eles o passado espiritual deles, o porquê da necessidade deles receberem aquele espírito. Então, é muito bonito esse diálogo, vale muito a pena. Bom, depois eles vão visitar a seção de planejamento de corpos físicos. Eu fico imaginando, deve ser algo fantástico visitar. Porque eles passam primeiro por uma sessão de modelagem. Nessa sessão de modelagem, eles têm lá como se fossem maquetes, ou, digamos assim, miniaturas, né, dos corpos. Então, nessa sessão de modelagem, eles começam a pegar o caso do espírito e ver como é que vai ser a reencarnação dele. E aí existem muitas possibilidades, né? Ele coloca aqui. Esse espírito ele pode ser mutilado desde o nascimento. Então, por exemplo, uma das consequências do suicídio pode ser ele ser mutilado naquele órgão normalmente que foi afetado, desde o nascimento. Mas pode ser também passível de ser no decurso da existência, por enfermidade ou acidente. Pode ser que a repercussão do suicídio se dê ao longo da vida, seja por um acidente ou seja por uma enfermidade. Pode ser passível de aquisição de doenças graves e incuráveis. Também é uma das consequências que se pede para que o espírito passe por aquele período de aprendizado. Mas, gente, olha que interessante. Poderia-se nascer com um corpo normal, perfeito. Ele fala, normais, o que indicaria, portanto,
fatos decisivos na programação do carreiro a ser vivido pelo paciente, harmonizados ao feitio das expiações e testemunhos a cada caso. Reencarnariam possivelmente em envoltórios físicos normais e até belos e sadios, por exigirem as suas novas experiências que assim fosse, avultando em tais casos lutas e sofrimentos irreparáveis de ordem moral tão somente. Então, isso mostra para nós que, na verdade, não quer dizer que se o espírito cometeu o suicídio, né, ferindo alguma parte do corpo, que necessariamente numa futura reencarnação ele tenha que vir com uma lesão naquela parte do corpo. Não. A luta ela pode ser moral. E aí nós temos o caso da nossa Ivone do Amaral Pereira, que nós sabemos, né, por relato dela própria, da sua mediunidade, ter sido suicida em mais de uma ocasião, mas que quando renasceu como Ivone, renasceu num corpo perfeito, não tinha nenhuma deformidade, mas passou por várias privações, por várias dificuldades no decorrer da vida. E foi uma alma completamente vitoriosa. Um exemplo para nós, né? Bom, no gabinete seguinte, lá nessa sessão de modelagem, né, eles viam também os esboços dos corpos primitivos, isto é, dos que o suicídio havia malbaratado, destruído antes da época normal. Então, eles observavam assim, o caso do fulano de tal, como é que estava o corpo dele quando ele cometeu o suicídio. Aí mostra quantos anos ele tinha, como é que era a vida dele, que tipo de suicídio que ele cometeu, como é que foi afetado o corpo, tem a reprodução do molde do corpo, né? Quanto de força vital ele ainda tinha, ou seja, quantos anos ele deveria viver ainda, que foi interrompido pelo suicídio, né? As causas que determinaram o suicídio, todas as informações sobre aquele caso, de todos os tipos de suicídio. É algo realmente assim, impressionante, né? Você observar como que ficou o perispírito depois do suicídio. Eu imagino que é algo bem, né, chocante. Depois eles iam para a sessão de modelagem. Aí nessa sessão de modelagem, os mapas ou esboços encomendados eram organizados sob rigorosa obediência às instruções recebidas, encaminhando-se depois para revisão e aprovação do templo, das sessões de análise e pesquisa e até para o recolhimento, onde os pretendentes os examinavam demoradamente sobre os critérios de seus mentores e guias particulares. Então, o reencarnante, nesse momento aqui, ele era convidado, junto com os seus guias, seus amigos espirituais, para avaliarem todo o planejamento, né? Compreender tudo, era tudo, né, feito com o conhecimento do reencarnante, atendendo aos seus interesses. Então, eles fazem essa jornada, né, de visitas e a maioria deles optam por permanecerem mais um tempo no plano espiritual, aprendendo, né, passando por um aprendizado antes de escolherem uma nova reencarnação. Exceto por Jerônimo, que foi destinada a uma reencarnação, e a Mário, que também pela consciência de culpa, porque Mário, além de ter cometido suicídio, antes de se matar, ele matou a amante. Então, ele era também um homicida. E o sentimento de culpa nele era muito forte. Então, a opção dele foi pela reencarnação imediata. Então, eles começam nesses tempos, eles são liberados para visitarem a Terra, os encarnados. Eles começam a visitar, a conhecer grupos mediúnicos. Primeiro na Europa, eles ficam conhecendo o médium Fernando Lacerda. Camilo tenta mandar mensagem para amigos, para alertar os amigos sobre a realidade que ele encontrou no mundo espiritual. Mas é claro que ninguém acredita. Ninguém fala, imagina se isso aqui é Camilo que escreveu. Ele fica muito decepcionado. Depois ele vem para o Brasil, começa a visitar instituições espíritas brasileiras. E aí ele percebe que, naquele momento, ele tinha muita dificuldade para usar dos médiuns para passar o seu conhecimento. Então, ele aprende muito com Bezerra de Menezes, com Bittencourt Sampaio, e ele passa a se dedicar à caridade. Então, ele começa a visitar aqueles lugares onde as pessoas estão em sofrimento, para incutir-lhes bom ânimo, para que preservem a sua vida, né?
e chega, enfim, o momento em que ele precisa, mais uma vez, decidir. E ele escolhe a sua nova morada, que é justamente o momento em que Jerônimo vai para a reencarnação, Mário vai para a reencarnação, e eles vão para uma outra colônia espiritual, que é uma colônia universitária. E aí o livro começa também a descrever tudo que ele encontra lá nessa cidade universitária, as pessoas que ele encontra, o aprendizado que ele obtém, até que chega o momento em que ele começa a planejar a sua volta à Terra, a sua reencarnação. Gente, é um livro belíssimo. É um livro para ser estudado. Lido, relido, lido de novo, estudado em grupo, estudado sozinho. Se você às vezes tem dificuldade de estudar sozinho, procure a radionovela. Nós temos disponível na internet. A radionovela é fantástica. É uma obra que todo espírita, e mesmo quem não é espírita, vale a pena conhecer e estudar. Porque nos mostra que viver vale a pena. Que por mais que a vida nos apresente dificuldades, e nós sabemos que todos nós temos dificuldades, nós temos desafios, muitas vezes desafios familiares de relacionamento, desafios profissionais, desafios de toda ordem, com doenças, mesmo que a nossa vida não esteja fácil, que nós possamos agradecer a Deus por ela, porque viver ainda é e sempre será a melhor opção. Então, neste momento, eu quero agradecer mais uma vez a Soninha, a Marisa, o Paulo, a Rose, a Vera. Temos a Vera Silva, a Vera Rodrigues, a Sandra, a querida Mariene, que está aqui com a gente, a Dani. Nossa, tanta gente. Maria Zélia, a Mara, Evanilde, a Leila, minha querida Leila está aqui. Que bom, gente. Darcy, oh, querida Darcy. Tanta gente boa, gente. Obrigada, viu? Por estarmos juntos aqui nesta noite de quinta-feira. Que o Senhor da vida possa nos fortalecer para que a gente possa enfrentar todas as dificuldades, sempre tendo a certeza de que viver é a melhor opção. Mais uma vez agradecida, eu quero convidá-los para encerrarmos então a nossa atividade, mais uma vez com uma prece. Que nós dissemos então, Senhor, muito obrigada. Obrigada pelas dificuldades, porque as dificuldades é que nos fazem crescer. Mas pedimos, Senhor, que esteja conosco, que nos dê sabedoria, que nos dê a melhor forma de agirmos diante dos desafios da vida. Mas que nunca percamos a esperança, Senhor. Que possamos sempre confiar que o Senhor está no comando das nossas vidas. Que o que tiver que nos acontecer, desde que nós façamos a nossa parte, no sentido de nos preservarmos, é para o nosso bem. Dá-nos, Senhor, esta inteligência, esta capacidade de fazermos sempre as melhores escolhas. Que o Senhor possa estar conosco, nos acompanhando, nos amparando e nos intuindo, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Meus queridos, então, muito boa noite, fiquem com Deus e nós nos encontraremos numa próxima oportunidade. Um grande abraço para todos.